Eu tô aqui, vou conversar agora com o Carlos Bartolomeu, que é proprietário majoritário, pode falar assim, da Bartolfil. A gente quer mostrar às pessoas quem é a pessoa, como é a empresa, o que é a empresa, o que ela faz nessa condição hoje de Brasil, pandemia, mundo, pandemia. Ele está usando máscara, vou pedir até se pudesse retirar, é porque ele é cardiopata e naturalmente ele tem um certo risco, né, de pegar o coronavírus e ser automaticamente ser contaminado, pode vir até a óbito. A gente está vendo que muitas pessoas estão morrendo devido a isso. Como também eu tenho pressão alta, eu corro risco também. Mas a ideia daqui é mostrar quem é a empresa, como que é a empresa e falar sobre a política, seja ela nacional, estadual, e para ver como que está vendo o mundo a respeito da pandemia. Carlos, o que é a Bartolfil, como que ela surgiu hoje? André, hoje eu fiz assim um breve. Ontem eu estou em isolamento lá no sítio. Então durante a semana eu tive assim tempo e fiz uma mensagem: quem foi minha mãe, quem foi meu pai. Então meus pais, meu pai com 26 anos se casou, minha mãe nasceu em 1910, meu pai em 1902. Então eles viveram o século da pandemia. E meu pai conheceu minha mãe em Amparo do Serra, se casaram. Meu pai era um artesão e sapateiro. Naquela época eles faziam cintas, coldre. Ele vendia lá depois da missa em Teixeiras, depois da missa das 9. Naquele tempo eu usava revólver, o pessoal usava revólver. Então assim, ele vendia e ele apurava muito dinheiro. Ele trabalhava com meu avô, que era muito rigoroso, mas nas horas vagas ele fazia para ele. O artesão Francisco Bartolomeu, Susquim, fazia as coisas dele. Então quando ele conheceu minha mãe, que casou, então aí eu acho que achei interessante essa história aqui, para a gente chegar na empresa e que vai fazer 70 anos em janeiro de 2021. Então, meu pai ficou um tempo pequeno com meus avós, lá no Fragoso, e logo em seguida, com a economia que ele tinha feito lá, com ganho, ele comprou um sítio formado na Buracada, em Amparo do Serra, que tinha uma bela lavoura de café. Lembrando que Amparo do Serra era de Ponte Nova, né? Ponte Nova. Naquela época, assim, nós éramos de Ponte Nova, o distrito de Amparo do Serra. Então, ele comprou essa fazenda e, com 2 anos de comprado, veio a crise de 29. Uma saca de café, para vocês entenderem, era 28 contos de réis. Ela caiu para 5. Então, imagina a pandemia que foi na economia. Então, o mundo todo teve a depressão de 29. Ele ficou com a dívida de metade da fazenda. O seu produto perdeu 5 vezes o valor. Você imagina, você vendia por 28 para vender por 5. E o governo comprava para queimar. Então, minha mãe, ela sempre foi aquela pessoa batalhadora. Eu falo assim, o casal perfeito, porque minha mãe sustentava a casa. Depois desse sítio conseguiu pagar, meu pai começou a comprar outras coisas, mas assim, a casa era mantida por minha mãe. Minha mãe ela tirava o leite de manhã, ela já fazia a broa, fazia o café, fazia essa distribuição da broa, que normalmente tinha 20 e tantas pessoas, igual é quente. E nessa época você tinha quantos anos? Nessa época eu estava nascendo, não, nessa época eu não tinha nascido ainda não. Não tinha nascido? Não, okay. Nessa época era 1940, eu nasci em 50. Okay. Então assim, todos meus irmãos, eu sou o último dos homens, todos meus irmãos trabalharam na roça, capinando, colhendo café, e principalmente ela fazia o quê? Ela fazia uma forma de sustentar a casa sem necessidade do meu pai. Então ela fazia queijo, ela fazia, catava o café depois da colheita. Depois da colheita ficava aqueles grãos na lavoura, porque você não consegue catar tudo. Então ela ia lá catar igual galinha catando milho, aquele grão a grão. Quer dizer, aquele era o lucro, né? Aquele era o lucro. Então ela catava aquele grão, ela pilava aquele grão e ia torrando na medida da necessidade, pelo volume que ela conseguia. Ela vendia parte disso, então aquele dinheiro era para sustentar a família. Então ela engordava porco com soro, ela tinha lá um grande caldeirão de inhame,
se mantinha constantemente inhame cozido. Então ela tratava porco com inhame, com soro e com fubá. Quer dizer, não perdia nada. Não perdia nada. Então assim, minha mãe dava conta. Então tinha época também, a temporada, por exemplo, de mandioca. Então ela fazia farinha, aí que o pessoal todo para lá fazer farinha, fazer esse, como é que chama esse produto? Que é Polvilho? Polvilho azedo. Então fazia assim, ela fazia com volume. Então ela conseguia, toda a sustentação da família, ela conseguia fazer. Então meu pai, tudo que produzia, ele comprava terra. Então assim, meu pai teve uma dinâmica, um apoio muito grande da minha mãe. Hoje é o Dia das Mães, gostaria até de aproveitar aqui, fazer uma homenagem a todas as mães do Brasil, que estão atravessando hoje essa situação aqui de um afastamento. Nós vamos ter um Dia das Mães que a gente não pode talvez aproximar aquelas pessoas da minha mãe. Eu tenho aproximação, hoje sinceramente eu levantei muito cedo, acordei 4 horas da manhã, orei para meus pais, para minha mãe, eu sinto sempre a presença deles, é uma coisa que, principalmente nos momentos difíceis. Meu pai era um mago fantástico. Então assim, a economia da empresa então veio. Em 1949, meu pai nós estávamos com 9 irmãos, 1950. Eu nasci em 8 de novembro de 50. E nessa época, quando eu formou o 10º filho, meu pai já percebeu que não daria para sustentar todo mundo na roça. O que ele fez? Ele trouxe o Antônio e o Darcy. Eu trouxe o Antônio primeiro. O Antônio aprendeu, foi trabalhar. Antônio Bartolomeu, foi prefeito. Que muita gente acha que você que você é filho dele, né? Irmão. Então o Antônio trabalhou um tempo na Casa Carcacena. E essa pessoa lá era uma pessoa muito sistemática, que meu pai entregou, e fugiu o nome dele agora, do dono da Casa Carcacena, mas eu vou lembrar ainda. Então meu pai foi lá para lavar a privada, para fazer limpeza, e daí a pouco ele começou, meu irmão, começou a aprender o ofício, meu pai conseguindo ganhar mais valores, e comprou um negócio que era do bilico. Então junto com o Darcy, o Antônio, então começou a empresa. E de forma que em 1959, 60, nos anos 60, nós já tínhamos uma rede de varejo. Mas qual foi o primeiro produto? Você lembra dos primeiros produtos qual você vendia? Não, eu vendia tecidos, vendia muita urinol, vendia lamparina, vendia produtos variados, guarda-chuva, sapato, chapéu. Então assim, era uma loja variada. Nós tínhamos em Palmeiras uma loja assim, a preferida, Casa Tavares, Bazar Popular, onde é o shopping lá do shopping center ali, em frente à praça. Ok. E tinha a Casa Estrela, onde é que é o Chiquito Fernandes lá embaixo, que é o varejão, é o tecido, lojão dos tecidos. E nós tínhamos loja na Amparo Serra, Piedade e Urucânia. Tira um pouquinho mais. Então essa empresa tinha uma central de compras que funcionava ali do lado do João Marinho, quase em frente à Casa Helena. Então ali comprava os volumes e as lojas iam requisitando ali. Mas quem teve a ideia de fazer esse tipo de comércio, esse comércio varejista? O Antônio, o Darcy e o Zezé. Mas assim, foi à medida que as pessoas ficavam maiores, eles vinham para o comércio. Então você estudava até um certo ponto, e meus irmãos, por exemplo, não tiveram o privilégio que eu tive. Eu tenho uma formação universitária, eu fiz economia, sou economista, e meus irmãos não tiveram essa oportunidade, porque eles tinham que trabalhar. Então o Antônio veio com 14 anos para cá. Então assim, a coisa é complexa. Então assim, a empresa nasceu uma pequena empresa e que foi crescendo, tornou-se uma loja de 7 a 8 departamentos? Lojas filiais. Eram filiais. Então as filiais abastecidas por um depósito, e a esse depósito a gente percebeu, na época, perceberam que era muito melhor, ao invés de ter aquele monte de lojas, ter uma loja para vender no atacado para o varejista. Então em 1960, 59, 60, surge a Bartolomeu e Filhos Limitada, que era o atacado que ia vender de porta em porta, na porta. O cliente vinha na porta. Ok, entendi. Então aí a empresa começou a crescer. Zezé criou, talvez assim, no Brasil, talvez ele tenha sido aquela pessoa que falou assim, vão vender, porque ele levava a mercadoria para vender na casa do cliente, levava um volume na caminhonete, mas chegava lá no meio do caminho, a mercadoria acabava. Então ele tinha que voltar
Ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos lá, e levava alguma coisinha para vender e tirava o pedido. E depois o caminhão ia entregar. Então essa coisa aqui de tirar o pedido, fazer o pedido para pós-entrega, foi uma inovação, talvez, assim, eu não sei se no Brasil tenha outro que tenha feito isso. Isso aí em 1959, 60. Então assim, inovou, e aí teve várias pessoas que, eu não vou citar nome, porque é muita gente que ajudou essa empresa a sustentar, quer dizer, foram funcionários que eram parceiros que vieram, então no crescimento, essa empresa veio crescendo, onde nós estamos aqui, era um escritório, aqui hoje é um departamento só de compras, aqui é só compras, nós temos 6 compradores aqui, onde a empresa funcionava tudo aqui, já tinha um contador, um financeiro, um compras, um vendas, que era compras igual, a empresa era um... Então assim, eu tive a oportunidade, André, em 1970, eu fui para Juiz de Fora, morei com minha irmã, me formei, fiz economia, fiquei lá mais um tempo na Becton Dickinson, me deu uma condição muito interessante. Em 77, Antônio entrou na prefeitura em 76. Becton Dickinson, para quem não sabe, era fabricar fábrica de seringas. Seringas, essas coisas, lá até próximo a rodoviárias, hoje é rodoviária. Juiz de Fora. Juiz de Fora. Nós estamos lá no bairro Cerâmica, indo para Forte Santo Baixo Cerâmica, indo para Benfica. Benfica, então, Barbosa Laje. Em 77 me chamaram, eu vim, mas a empresa era muito pequena, eu falei, puxa vida, eu tenho um futuro grande lá na Becton Dickinson, eu vou para Bartolfil, puta merda, como é que vai ser? São irmãos já viciados com a forma que eles trabalhavam, então eu vim numa situação para ganhar 1/3 do que eu ganhava, mas meu pai falou assim, olha, não preocupa com o que você vai ganhar. Eu gosto de frisar isso porque hoje o que eu tenho, eu multipliquei. Eu tenho assim, mas meu pai me deu condição de fazer, olha, se você vier para cá e a empresa crescer, você vai ter igual aos seus irmãos. Então nós começamos. Então assim, nós tivemos, lamentavelmente, 3 anos depois que eu estava aqui, nós tivemos assim, o gênio da empresa, foi passear para pescar e faleceu, Humberto. Morreu em 7 de julho de 80. Então foi uma tragédia para a família. Nós tivemos aí meu pai ficou deprimido, meu pai ficou um homem que perdeu em 3 dias, que o meu irmão foi se afogou às 7 horas da manhã de dia 7, em São Romão, no Rio de São Francisco, perto de Pirapora. Então ele afogou no dia 7, no dia 8, terça-feira, ele ficou sumido todo dia. No dia 8, às 20 horas, subiu o corpo do Maciel, que afogaram 2, o Zé Maciel e o Humberto. Então subiu o corpo de um e subiu o corpo de outro. Antônio estava lá e trouxeram os corpos, foi uma comoção na cidade, fantástico, um negócio de outro mundo. A cidade parou para chorar e enterrar duas pessoas brilhantes, tanto o Maciel quanto o Humberto. Você, na questão de... quantas pessoas são da família hoje? Aqui? Não, irmãos. Eram 7. Tipo, fala, 7 irmãos. São 7 irmãos. Todos 7 irmãos trabalhavam na empresa. Então eu fui o último a entrar. Mas se compõe de quantos? Quanto tem mulheres? Não, as mulheres eram, por exemplo, minha filha Virgininha morava em Juiz de Fora, ela era professora, trabalhava no Estado, o marido dela trabalhava no governo federal como auditor fiscal. A minha irmã morava em Patinga, ela trabalhava no Banco Brasil e o marido dela trabalhava na Uzi Minas. Tinha Dora, João Brant era empresário aqui com o jornal e Dora trabalhava na delegacia, deu aula e depois trabalhava na delegacia de ensino. Então assim, todos tinham atividade. Quer dizer, é uma família grande. Nós éramos 10 irmãos. Na verdade, nós éramos 12. 2 morreram antes de eu nascer. Eu tinha um irmão Geraldo, que acho que era o terceiro, irmão morreu, e o quinto, que era Imaculada, também morreu. Então ficaram 10, sobreviveram 10. Engraçado que a gente olhar bem, antigamente todo mundo fala assim, onde come um, come 2, come 3. E geralmente comia mesmo, porque todo mundo se dividia, né? E na minha casa tinha mais interessante assim, que nós dávamos boia quente para as pessoas, e as pessoas que chegavam lá, a mãe sempre ajudava. A caridade e generosidade foi muito importante, assim, que é um destaque para minha mãe. Conversar com o Carlos Bartolomeu a respeito de como que surgiu a Bartolfil Bartolomeu Filhos Limitada, uma composição familiar que nasceu no distrito de Amparo do Serra, vai fazer 70 anos em 2021. Bom, mas aí é o seguinte, aí a empresa
Quando eu vim para a empresa, nós colocamos algumas regras, porque a empresa era pequena, a família é grande. Então nós colocamos uma situação assim, que nós não colocaríamos os nossos filhos na empresa se não tivesse uma necessidade extrema e se ele tivesse capacidade. Aqui não seria cabide de emprego. E colocamos assim, olha, cada um vai ter um ganho. E se eu ganhar 4, eu vim para aqui ganhando 4 mil, não sei, 1.000 cruzeiros, deveria ser 1.000 cruzeiros. Era o Cruzeiro. E eu ganhava 15.800 Na Mecta. E tinha um futuro lá para ser um gestor de uma empresa, de uma unidade que eles iam fazer no Paraná. Então, quando eu vim para aqui, eu deixei de ir para um destino para trabalhar com terceiro, mas já certo, vim para cá para uma empresa incerta. Então, nós trabalhamos muito aqui, muito mesmo, para valer aqui, trabalhava até tarde, enfim. A empresa foi crescendo em 86, quer dizer, com a morte de Humberto, nós tivemos um choque. Eu passei um tempo, com uns 4 meses, eu fui para compras para substituir, porque o Zezé já estava cansado de compra, não tinha muita... Então eu fiquei praticamente 12 anos comprando. Então comprava e fazia uma gestão. Então, nessa época nós tínhamos aí, vivendo inflação aí de 60%, 50%, 80%, coisa louca. Você não sabia o que a questão do ORV, né? Não, a questão do ORV não. Quando veio o ORV, então a empresa foi crescendo, esse prédio aqui já foi transformado, a gente começou a tirar estoque daqui, alugar depósito para a empresa crescer. Então, vamos adiantar aqui assim, em 2004, nós construímos um armazém com toda a infraestrutura de logística para atender o crescimento da empresa. Então, em 2004, nós já tínhamos a informática bem funcionando aqui, nós já tínhamos uma equipe de vendas importante, já cada um nas suas regiões, e um CD que nós levamos todos os 8 armazéns para lá. Então, daí para frente, 2004 para cá, a empresa dobrava a cada 2 anos. Então, 2005, 2006, 2007, a empresa dobrava. E quando nós fizemos o primeiro armazém lá no centro de distribuição da Florência, com praticamente 4 anos já estava, não cabia nas mercadorias, quer dizer, nós levamos para lá 1/3. Então, nós ganhamos praticamente 2/3 em menos de 4 anos. Quer dizer, então, a empresa quadruplicou em 5 anos. Carlos, uma coisa interessante de morar bem, você é muito família, né? A gente sabe que a família Bartolomeu é muito unida. E quando se fala em dinheiro, né, existe uma percepção de divisão. Houve isso, houve uma questão de um querer ser maior do que eu, um querer ganhar mais que o outro, ou nunca houve dentro da empresa? Isso aí é o seguinte, meu pai, ele era italiano. Meu pai tinha um conhecimento, assim, ele não teve estudo, mas ele lia muito, e ele era um observador, e ele quis que cada um tivesse a mesma proporção de valor, e ele também. Então, assim, alguém fala, mas suas irmãs foram prejudicadas. Bom, ficou prejudicada aparente. Quando o negócio era pequenininho, e minhas irmãs trabalhando no Banco Brasil, a outra trabalhando no Estado, e a outra trabalhava no Estado, a outra tinha um marido que trabalhava na Receita Federal, o outro na Uzi Minas, e o outro com o jornal. Então, se a empresa não crescesse, talvez o azar delas foi que a empresa cresceu muito. Então, em 92, meu pai morreu. E quando ele estava em vida, ele preocupou muito, ele ficou muito deprimido quando o Humberto morreu, e ele começou a pensar como é que seria a sucessão dele. Ô Carlos, a gente vê que a Bartolfil cresceu pequenininha, sem nada de amparo do Serra, seus pais, juntamente com seus irmãos. Aí tem um boom em Ponte Nova, nessa região toda aqui, a respeito de armarinhos. Como que foi essa concorrência? André, Ponte Nova chegou a ter 18 atacadistas. Alguns ex-funcionários, ex-vendedores da Bartolfil, eles sempre foram autônomos, então saíram e montaram a empresa deles. Nós tínhamos, por exemplo, aqui tinha, para citar alguns, nós tínhamos o Farid, que tinha um armário em Piranga. O armário em Minas Gerais, ele parece que ele associou com o Chico Preto, que era o vendedor nosso, e foi montar lá. Então montou mais um. Tem do Armandinho, né? Tem o Normandinho, que é o Herculano. Foi vendedor também de tecido, montou. Tinha Normandia, tinha outras. O Carlos Alberto era um grande vendedor da Tambasa, veio e montou, não lembro o nome da empresa,
5 estrelas, ele montou uns 4 ou 5 armarinhos. Uma equipe aqui saiu daqui, um grupo, montou o São Geraldo. Do São Geraldo dividiu, foi montada a Poncal. Enfim, só que a situação, quando nos anos 90, durante 85 a 90, nós tivemos crise absurda aí que o que acontece em empresas, assim, quando você começa a movimentar um valor muito alto, você acha que você está milionário. Na verdade, aquele dinheiro não é seu. Você deve a fornecedor, você deve a fisco, o imposto de renda, e você tem que pagar. Então, às vezes, a pessoa acha que está com estoque altíssimo e começa, primeiro, vou montar uma fazenda, vou montar uma construção, começa a tirar dinheiro da empresa. Quando ele vai, assusta, a empresa está pagando juros em banco. Daí a pouco ele não aguenta pagar, aí vai para o saco. Então, assim, muitos deixaram por causa de gestão. Não tinha um fluxo de caixa. Hoje, André, nos negócios, principalmente do comercial, você tem que ter caixa. Você tem que ter caixa. Se você não tiver caixa, você vai socorrer. O banco te empresta quando você não precisa. Quando você precisa, ele te arrebenta. Então, lamentavelmente, a economia, assim, a gente está passando até uma fase agora de redução de juros, que eu acho que vai ser o que vai melhorar para a gente aí, vai ser essa situação. Vamos colocar o seguinte, de questão. Você compra um produto de uma empresa e você tem que vender aquele produto e revender aquele produto que você comprou. Ou você tem você tem uma cadeia lá na frente que essa pessoa também pode se atrasar e não pagar. Exatamente. Aí você fica devendo às pessoas que estão trabalhando ali e também ao banco. Quer dizer, é uma cadeia, né? Sem dúvida. Então, assim, às vezes as empresas capitalizadas, às vezes as empresas não capitalizadas. Então, assim, você tem uma crise, então ele tem que vender o produto mais barato para fazer dinheiro para pagar a dívida, então ele não tem lucro. Então, a pessoa, assim, muitos trabalharam sem capital, com crédito fornecedor. Qualquer crise que dava, ele ia embora, ia sucumbir. Então, o que aconteceu na maior parte foi assim, gestão. Gestão financeira de uma empresa é fundamental. Então, você tem que ter um fluxo de caixa adequado. Olha, André, quando começou essa situação aí... Mas vamos supor assim, nesse boom que teve de todo mundo, aí passou a ser concorrente, aquela coisa toda. Exatamente. Aí entrou o gestor da economia, que era o Carlos? Não, eu peguei a empresa, seguinte, em 77, e comecei dando conta dela em 80, assim, dando um domínio, comecei a dominar o processo aqui, 80, porque quando o Humberto morreu em julho, em setembro eu fui para compra e comecei a fazer, eu não era um comerciante igual meus irmãos, mas eu comecei a comprar. Então comecei a preparar estatística, preparar controle de estoque, para você ter informação e vi necessidade da empresa entrar na informática. Então, assim, ela tinha que informatizar para poder ter velocidade. Então, nós informatizamos e, paralelo a isso aí, existiam aquelas empresas que a gente estava começando a perceber que não estavam indo bem, porque vender, dando um prazo para o cliente que não paga, daí a pouco ele vai quebrar. Então, a maior parte vendeu para o cliente que não paga, outros tiveram muita sonegação e fiscalização pegou, e a gestão, o cara desviou dinheiro da empresa e a empresa não suportou aquela falta de dinheiro. Nesse caso, por exemplo, o cliente lá na ponta não paga, como que você resolvia isso? Não, nós tínhamos uma equipe muito grande que dava crédito. Em 97 a empresa não tinha um departamento de crédito. Nós criamos um setor de crédito e cobrança, porque a situação em 97 ela ficou muito crítica. Nós tivemos uma fase brava aqui em 97. Quando você já fala assim, a Battlefield vai quebrar, chegou esse momento de desistir, o mercado era muito covarde nos casos? Não, nós nunca tive essa sensação, não, assim. Sempre acreditei na empresa e vi uma solidez, porque a gente trabalhava com o pé no chão, a gente tinha caixa e tinha uma equipe muito boa que dava crédito, o nosso vendedor dava crédito. No momento que expandiu, que nós percebemos que os vendedores não teriam aquela capacidade, todos não tinham a capacidade de dar crédito, nós criamos o setor de crédito e cobrança. Então hoje é o fundamento da empresa, hoje tudo é muito importante, mas é muito, assim, vamos dizer, o pulmão da empresa hoje é o crédito e cobrança. Se você não fizer uma gestão de crédito boa, você não vai receber. Se você não receber, você não consegue pagar suas contas, porque hoje a perda, hoje
O normal da gente perder é 0,8%. Então você perde, então você vai botar isso dentro do preço, dentro do custo. Então você tem um risco. Onde tem risco? Na Amazônia é risco, sabe? Então você vai botar lá 2% de perda no custo. Onde tem risco? Lá no Nordeste é risco, você põe 1,5%. Então assim, dentro do preço da mercadoria, você aumenta um pouquinho. Você aumenta um pouquinho, é a mesma coisa. O juro é alto por quê? Tem credores que não pagam o banco, quem paga vai pagar o cara que não pagou. Mas nesse caso, nós estamos vendo a pandemia hoje. Muita gente está deixando de pagar o boleto. É lógico que muitos comerciantes ainda conseguem pagar porque tem um rol de mercadoria e consegue vender aquele material. André, hoje é o seguinte, quando iniciou a pandemia aí, que vai fechar, que vai fazer acontecer, puta merda, nós vamos ter um problema grande porque o nosso cliente não vai pagar. Assim, é uma surpresa nossa, o nosso cliente está pagando hoje igualzinho ele pagava. Porque eu acho assim, vamos entrar nesse aspecto agora. Você assim, vai vender sua dívida para a financeira? Muitos hoje vendem Vende a dívida para as financeiras. Você não acha que chegou esse ponto ainda? Não é necessário isso? Não. Graças a Deus a gente nunca descontei título, sempre bancamos toda a nossa venda. Nós demos crédito, nós damos às vezes crédito de 60, 90 dias aí, e nós bancamos isso. Então assim, a gente tem uma gestão financeira para o cliente muito grande. Nós temos clientes aqui de 50 anos, 40 anos, cliente já passou para o filho que está comprando. Então assim, tem um relacionamento muito grande com o cliente e muitos clientes são conhecidos, assim, apesar de a gente estar vendendo no Brasil, mas tem um cadastro desses clientes que dá uma história. Então assim, às vezes a pessoa assim, uma das coisas que mais complica cliente é questão conjugal. Você tem um clientaço, aí começa o cara a ter uma segunda família, começa a esposa às vezes trair esse cara, aí vai ter um essa divisão de bens, na hora que divide isso aí já encrencou. O cara vai dividir, aí assim, o cara, normalmente você tem essa situação, ou uma doença gravíssima, o cara pega um câncer lá, o cara sozinho, porque o brasileiro, às vezes é uma empresa pequena que ele não delega, ele está uma doença, não dá continuidade, vem um filho que não tem capacidade, toca o negócio, daqui a pouco ele passa a dever. Hoje você compra antes você comprava só do Brasil, hoje já começa a comprar de fora. Qual que é a vantagem e a desvantagem disso? Olha, quando o Collor entrou, que a economia era fechada e ele abriu o mercado... Falar então, bem que o presidente, muita gente pode falar do Collor, mas é o cara que abriu a economia para o mundo inteiro, abriu os portos, aquela coisa toda, e foi um cara que deu um pum na economia. Você não podia comprar um veículo, importado. Os computadores do Brasil eram máquinas que não tinham capacidade, então nós tínhamos uma reserva de mercado aqui, então o Collor acabou com isso. O Collor acabou com o IAA, o Collor acabou com a reserva de mercado, acabou com IBC. O Collor tem lá seus méritos, é um cara que lamentavelmente criou um monte de coisa, mas ele fez alguma coisa que abriu a economia. Então, nos anos 90, se você chegasse no cliente e falasse assim, você tem alguma coisa importada? Não, então eu não compro. Então nós tivemos que, por obrigação do mercado, comprar. E talvez agora a xenofobia, porque o que é isso? É uma aversão ao que é importado. Já estão criando uma quantidade aí de propaganda voltando, dê valor ao seu produto nacional, compre o produto daqui, não compre o produto importado, vão empregar o brasileiro. Então já tem assim, os segmentos das federações das indústrias vão entrar pesado nisso para a população, falar assim, fulano, em vez de você estar comprando aqui uma lâmpada da China, vamos comprar a lâmpada que é fabricada no Brasil. Por exemplo, o Brasil hoje não fabrica guarda-chuva, porque é impossível concorrer com os chineses. Então assim, agora vai haver, eu tenho convicção que a economia global ela vai dar um retrocesso, vai deixar muita gente consumir produto da China, produto da Ásia, da Índia. Então assim, os Estados Unidos mesmo, quando ele assustou, toda a sua economia está sendo produzida na China. Então os Estados Unidos é serviços, mas assim, tem muita indústria que eu acredito que sim, eu acho que vai ter um movimento muito grande de retornar indústrias para os Estados Unidos e os Estados Unidos começar a investir em parceiros, por exemplo, igual o Brasil. Então esse relacionamento do Trump com o Bolsonaro é muito importante, que assim, os Estados Unidos de repente vai incentivar empresários a deixar de investir
lá investir nos Estados Unidos, mesmo porque os Estados Unidos precisa. Os Estados Unidos está com 20, quase, parece 30 milhões. 30 milhões de desempregados, mas isso aí vai passar. Os Estados Unidos é uma coisa... Vamos colocar o seguinte, você tem vários mercados, você importa da China, importa da Índia, importa Isso. de qual país mais? Nós importamos alguma coisa da Coreia, mas é Coreia, China, alguma coisa da Alemanha, alguma coisa de... mais parte é Índia, China, Coreia, e agora começando alguma coisa do Paquistão. Coreia do Sul. Coreia do Sul. Tá, então vamos falar o seguinte, esses mercados... Mas entenda bem, a representação disso na nossa linha é 4%. Então, se eu deixar de comprar isso aqui, vou vender, não vai afetar. Tá, não. vamos colocar o seguinte, esses mercados, naturalmente, você tem que pagar ele à vista, né? Você paga a mercadoria antes para depois você receber. Você tem duas Você alternativas. tem vários riscos nisso aí. Tem. Mas nós temos um parceiro na Índia, na China, que é Mr. U. É um parceirão nosso. Porque você vai comprar um produto, ele vai lá no embarque, vai conferir o produto que nós vamos pagar. Ó, embarcou o produto, você tem que pagar. Entendeu? Você paga uma parte, quando você faz o pedido, ele vai falar assim, empresa séria. Então, meus irmãos já foram lá, o Zezé, o Márcio, meu filho, estão indo lá, estava programado para ir agora em abril. Meu filho, eles vão ficar lá quase um mês na China. O Rafael, Daniel, Márcio e Rodrigo, está tudo preparado. Então adiou para setembro e agora já cancelou. Definitivo, nós não vamos na China agora. Não tem previsão para voltar para a China. Eu só que falando sobre questão de mercado, você falou que também compra da Alemanha e Coreia do Sul. A questão hoje, qual que é a mercadoria? Assim, essa mercadoria é boa, é confiável. Vamos supor da Índia, Paquistão, Nós compramos da Coreia. China, por exemplo, ó, tem ferramentas da Índia, você tem alicate, você tem muita coisa da Índia que é interessante, você tem muita coisa, muita ferramenta, você tem produtos químicos. Nós não trabalhamos com essa linha, mas assim, a Índia tem muita coisa de Mas química. você assina alguns produtos ou não? Colocar uma marca nossa. A marca nossa é o seguinte, por exemplo, nós distribuímos aqui um produto do campo. São pulverizadores de 20 litros, são pulverizadores de 9 litros, pulverizador de 1 litro, que está sendo usado muito para colocar álcool na mão, a gente até tem falta. Então, assim, pulverizadores, nós temos alguns que fabricam no Brasil, Guarani e outros, mas tem lá o do campo, nós temos toda a linha completa. Nós devemos comprar mais ou menos uns 15 mil, mais ou menos 15 mil pulverizadores, uns 20 mil pulverizadores por ano. Então, nós compramos hoje, por exemplo, guarda-chuva. Só você não consegue em outro mercado. Um guarda-chuva lá de repente é 90 centavos de dólar. É um negócio assim, é baratíssimo, não tem como concorrer com eles. Então, assim, vai ter que criar alguma forma para o mundo produzir também, porque o chinês eu acredito que vai ter uma reação das pessoas em não comprar produto importado, em reduzir isso aí. Vai acontecer um movimento desse. A globalização vai dar uma recuada. Nesse caso, por exemplo, a gente está falando de questão mais de mercado externo. No mercado interno hoje, a questão hoje é muito mais burocrática, a questão mais de imposto, ou ainda compensa comprar da China, mesmo com a burocracia, mesmo que se o preço do Brasil estiver baixo, a burocracia atrapalha ainda? Não, a questão é a seguinte, nós temos, por exemplo, a Tramontina. A Tramontina tem lá os produtos, ela produz a maior parte, mas ela, para ficar competitiva e concorrer com o mercado, ela tem fábrica na China. Ela compra de parceiros chineses também, que se ela não comprar, ela fica fora. Porque lá é tão baixo o valor, porque lá é o seguinte... A mão de obra é barata. A mão de obra é barata. Então, assim, são 1 bilhão e tantas pessoas que foram assim. Tem ainda alguns milhões que vão para... Por exemplo, a parte da China, do leste e a parte norte, tem muita pobreza ainda. O cara que vive no campo não está tendo a benesse que tem lá no leste, no leste. Então, assim, quase aproximando, vamos dizer, a China na parte sul e a direita, que é o leste, a parte oeste e norte, ela indo à China, assim, ela é atrasada. Então, lá, quando eles levam, assim, vai ser uma leva de... Então, eles preparam uma cidade, traz ali 500 mil pessoas, 200 mil famílias de uma vez. Então, assim, aí, por exemplo, eles falam assim, navio e indústria. Eles pegam pessoas, colocam dentro de um navio, colocam a matéria-prima para fabricar guarda-chuva. Então, eles vão para o mar, vai todo para o mar. Então, os caras trabalham às 18, 19 horas.
Ele dorme 6 horas e trabalha 18 horas. É um regime de semi-escravidão. Então o cara pode fazer, o que ele tem? Alimento e vai ganhar uma mixaria lá. E aí o produto fica barato. Ele vem vender aqui um produto muito barato. Se a Tramontina faz por 10, ele vai fazer por 2, a Tramontina tem que ir lá e comprar de 2 também. A diferença é muito grande. Então, assim, porque no caso da Tramontina, tem muitas indústrias brasileiras que a mão de obra aqui é mais cara, imposto aqui é muito mais caro. Problema. Ele tem um pessoal lá na China que fabrica, ele importa para cá. Né? O grande problema, André, é o seguinte: o custo Brasil. O custo Brasil é assim, nós temos com essa reforma da trabalhista vai amenizar um pouco, mas o cara hoje não tem incentivo nenhum para montar uma indústria no Brasil. Primeiro, ele tem uma indústria que o advogado, com qualquer coisinha, ele leva o cara na ação, na justiça. Então tem muita gente aí assim. Agora, com essa modificação do processo, se você levar o cara, se você não tiver uma sustentação para que ele perder, você vai pagar todo o custo. Então isso já diminuiu um pouco. Então é uma legislação atrasada que está fazendo aos poucos. Nós temos assim, as obrigações sociais altíssimas e tem que reduzir. Para a gente ficar competitivo tem que reduzir, porque alguns pagam imposto, tem muitos que só negam. Então o que só nega, quem está pagando, vai pagar muito mais para isso. E outra coisa, o grande problema do Brasil é a corrupção. Porque o que você paga de imposto não chega na fonte, na saúde, na educação e na segurança. Então, questão de imposto, você também ganhou um prêmio há uns 2, 3 anos. Porque é uma das pessoas uma empresa mais organizada, a questão de pagar tudo em dia, tem essa questão do imposto? Você pode falar sobre André, isso? tem o seguinte, a Serasa, Experian, mais a Fundação Getúlio Vargas e mais uma entidade de São Paulo lá que fugiu, eles fazem assim, uma avaliação das empresas por segmento. Parece que são uns 30 setores. Então tem o atacado, comércio atacadista, tem comércio varejista, tem as indústrias química, indústria automobilística, então assim, por segmento. Então no nosso segmento eles pegam os balanços das empresas do segmento de atacado e vai avaliar ali o que tem de dívida em relação a ativo, o que você tem de passivo, dívidas com fornecedores em relação ao seu ativo. Você vai ter aqui qual é o seu retorno de lucro sobre o patrimônio. Você tem a EBITDA, você tem uma série de parâmetros que medem isso aí. Então nós, durante 4 anos seguidos, nós estivemos entre as 10 maiores, as 10 melhores empresas, não maiores, as 10 melhores, em função dos índices que são analisados lá: rentabilidade, endividamento, retorno de capital, impostos, enfim, tem uma série de situações. E no ano passado, dentro dessa empresa, nós fomos a melhor, assim, fomos a campeã, primeiro lugar das 10 melhores. Não é maior, entenda bem. Então eles selecionam 10 empresas por segmento e avalia essas empresas para chegar nessas 10. E das 10, qual é a melhor? Então nós chegamos a ser a melhor das melhores. Vou colocar Tambasa, Bartolfio, Martins. Bom, nós sempre, nesses itens aí, a gente sempre bateu os dois. Em função de... A gente trabalha numa empresa assim, muito enxuta, a gente tem uma equipe fantástica, a gente está aqui formando ainda agora, a gente já tem uma juventude aqui. Eu sou da 2ª geração, hoje já tem na empresa a 3ª geração que tocaria essa empresa. Nós, por exemplo, eu estou em isolamento, estou fazendo essa coisa aí, hoje é um domingo, nós viemos aqui, nós não temos ninguém no escritório, eu estou fazendo aqui para a Andressa, mais dia que estava solicitando isso, falei: André, calma que vai chegar uma hora que eu posso ir. Então nós estamos conversando aqui, mas hoje a empresa está sendo gerida, eu faço reuniões através do Skype, Whereby, e de outras formas de reunir. Eu tenho lá onde é que eu estou, eu tenho internet, eu tenho pontos de telefone perto lá. Então assim, eu estou comunicando a empresa assim, eu estou deixando de vir aqui, Zezé está deixando de sair também, o Renato.
Então, assim, nós somos a turma que a gente está preparando para em janeiro, nós vamos sair da diretoria e vamos para o conselho. Então vai estar meu filho Daniel, que é diretor, meu sobrinho Rafael, que é diretor, meu sobrinho Lúcio. Então volta 3 diretores. Esses 3 diretores, mais os gerentes que nós temos, gerente de processo, gerente de logística, gerente de transporte, gerente financeiro, gerente de crédito, gerente de vendas. Então, assim, essa equipe toda está em campo. Então, a estrutura da equipe hoje é mais ou menos de 30 e 45 anos. Hoje, nós temos uma elite administrativa que vai comandar essa empresa por outros, talvez aí 40, 20, talvez 30 anos. E talvez já vão começando a ter a 4ª geração. Eu tenho um neto de Antônio hoje, que é um exímio comprador. Daqui a pouco vai ter outros. Então, aqui, entenda bem, no momento que você tiver alguém de destaque dentro da família, que vai ser neto dos irmãos, nós vamos lá tentar buscar esse cara. Vamos ver, um exemplo. Eu tenho um sobrinho neto, não é meu sobrinho, ele é filho da minha sobrinha. Ele está fazendo um trabalho, está fazendo um estudo, e hoje vai ser megatrônica. O cara daqui a pouco é um top, por exemplo, ele vai ser um top lá em logística. Você vai lá, pô, esse cara está ganhando quanto? Ganhando uma nota lá por exemplo, vamos imaginar que ele vai trabalhar na Amazon. Entendi. Esse cara é cobra criada. Pô, eu vou ter que buscar esse cara lá, eu tenho que chegar, fulano, você quer vir para cá? Eu tenho que pagar uma luva para ele. Eu tenho que ir igual para o jogador. Eu tenho que falar assim, ô fulano, você quer vir para cá? Eu vou te garantir, aqui o seu salário é 20 mil. Ah, mas eu ganho 80. Falando, você vai perder 60, mas eu vou fazer assim, 60. Você vai perder 60 vezes 12 meses, vai perder 700 mil. Vamos fazer um negócio, eu vou fazer uma doação para você ficar aqui 5 anos, eu te dou 3 milhões. Então eu tenho que trazer o cara assim. Como é que você contrata um jogador? Como é que o Ronaldinho foi? Então você tem que entrar, dar uma luva para o cara, para ele sentir segurança, porque ele vai entrar na empresa, você vai dar um salário, talvez 1/4 que ele tem. Quando eu vim para a empresa, eu vim ganhar 1/4. Mas em compensação eu recebi cotas da empresa. Então essa pessoa vai receber também cotas, porque ele vai complementar o salário dele com lucro. Vamos olhar, a empresa surgiu com o seu pai, seus irmãos. Quantos funcionários a empresa tem hoje? Nós temos hoje 1.700 funcionários diretos. Nós temos 1.400 representantes comerciais. E nós somos quase 400 transportadores. Então, assim, nós temos praticamente 1.700, com 1.400, 3.100, 3.500 famílias que dependem da empresa. Então, nós temos hoje diretas. 3.500 pessoas diretas. E eu tenho convicção que nós vamos sair, até 2020, nós vamos chegar em 4.000 famílias. Nós vamos admitir 400, nós vamos admitir, eu tenho olha, o que o mercado vai reagir, em termos de o que está sendo colocado no mercado, esse dinheiro que vai circular, com certeza eu tenho fé em Deus e confio que nós vamos admitir pelo menos 500 pessoas esse ano. Esse ano? Nesse caso? Eu acredito que nós vamos admitir, nos próximos dias, talvez aí umas 50 pessoas. Carlos Bartolomeu, a empresa Bartolomeu, muita gente fala que a empresa paga pouco aos funcionários. A logística dela é essa, pagar pouco, ou a logística é contratar mais? André, ou não existe, isso é pura fantasia? Isso é fantasia, é o seguinte, hoje é o seguinte, olha, para você ver, nós pagamos, do lucro que nós tivemos em 2019, nós demos 5% dos funcionários, e nós pagamos em 30 de abril, no último dia de abril, dia útil é depositado em conta. Quando veio a pandemia, mais ou menos lá para o dia 20 de março, 22, que fechou tudo, começamos a parar a empresa, todo mundo indo para casa, e nós tivemos que mandar buscar computadores em São Paulo para poder fazer o home office. Nós temos hoje, eu acredito que deve ter mais ou menos mais de 200 pessoas trabalhando em home office. Eu tenho pessoal de vendas, tenho pessoal de compras, pessoas mais de 60 anos, está tudo em home office. Você demitiu alguém? Não demitiu assim. Demissão de rotina, por exemplo, pessoa que, por exemplo, é avaliado lá, o cara não está produzindo, o cara desencosta. Mas eu queria concluir aqui o seguinte, então, em abril, ficou aquela expectativa, o Bartolomeu vai pagar o nosso PL, porque todo mundo PL é participação no lucro. Então nós pagamos cerca de 3 milhões em plena crise. Primeira coisa, quando iniciou
quando nós começamos a virar o mês, nós mandamos pagar, por exemplo, você paga o vale alimentação, todas as pessoas aqui recebem R$150. Nós vamos antecipar. O vale alimentação do mês que vem, vamos antecipar, o cara já comprar. Não esperar o salário vencer, não. Vamos antecipar. Não, Juliano. Pode fazer, então. Nós estamos entrevistando aqui. Tomar um cafezinho aqui para. Tomar um cafezinho aqui. Nessa questão que muita gente fala. Então, assim, voltando aqui, é o seguinte: então, em abril, nós fizemos uma reunião onde foi feito um POP. O POP é são procedimentos operacionais padrão. Então, dentro das normas que o governo colocou, que a Anvisa colocou, que a prefeitura colocou, nós escrevemos uma norma. Como é que vai ser o procedimento na hora de chegar um funcionário lá? Ele tem que trabalhar de máscara, ele tem que ter álcool, ele tem que ter... Sim, então foi descrito. E foi feito juntamente com as CIPAs. Então nós fizemos uma reunião lá no Contact Center, com todas as 6 CIPAs, participando o doutor Salvador de Assis, que é o médico da empresa, participando todos os diretores através de whereby, assim, do pode ser. Então, aqui é o seguinte, estou até com o Carlos Bartolomeu aqui, esse é uma caixinha de kit, se você tem ideia, essa caixinha aqui é um preço absurdo. Eu vou só caixinha vale R$4.000. R$4.000 que custa essa caixinha. R$3.700. R$3.700, essa é o teste rápido. R$185. R$185. Isso foi comprado no Brasil? Brasil, vou comprar no Brasil. No servidor de Horizonte. Então, R$185. Eu acho que esse aí é um produto chinês, não sei se deixa eu ver a marca aqui, só para mim. Mas o que a gente está querendo colocar, que hoje a Batofio, ela não só visa só o lucro, ela também visa a questão do funcionário dela. Eu estou falando que tem o PL, que é a participação do lucro, tem também a questão da cesta, né, da vale alimentação. Esse aqui foi feito em Guangzhou. Guangzhou, esse é chinês também. Esse aqui é chinês. Então, o que a gente está mostrando aqui, exatamente, que algumas pessoas, alguns colaboradores para muita gente, hoje fala-se muito hoje, não é funcionário, não é empregado, colaboradores, algumas pessoas fizeram esse teste, quantas pessoas, o que aconteceu? Nós tivemos o seguinte, o que acontece? Para entrar na empresa, você mede a temperatura e vê o estado. Nós contratamos enfermeiras para observar o estado. Se você está com o estado, tem febre, não entra. Tem febre, não entra. Se ele está tossindo, coriza, mal-estar, já separa. Então nós tivemos, por exemplo, uma família que detectou um sintoma. O pai trabalha dentro do CD, a mulher trabalha no refeitório e a filha no call center. Então nós afastamos essas pessoas, botamos em quarentena. Afastaram, não demitiram? Não demitiram, não demitimos ninguém. Demitimos assim, questões... Outras coisas. Outras coisas. Então essa pessoa foi afastada e nós contratamos um laboratório aqui de Ponte Nova que tinha teste. Nós tentamos comprar aqui, nós já compramos 500 testes que vinha dos Estados Unidos, não veio. Nós compramos 200 testes que, na hora de embarcar em São Paulo, o governo de São Paulo, ele requisitou todas as empresas que tinham teste, tirou do mercado. Então a dificuldade que tem é o seguinte, nós chegamos a comprar testes R$115, esse nós pagamos 185. Mesmo assim, lutando aqui, estamos atrás de testes. Nós estamos aguardando, agora vamos avaliar isso aqui para comprar mais, pelo menos aí uns 300 testes. Então o que acontece? Essa família que foi afastada, por quê? Não é todo mundo que vai fazer o teste, né? Não, você coloca teste só que as pessoas se acham que tem. Todas aquelas pessoas que tiveram sintoma, por exemplo, essa pessoa, por exemplo, vamos imaginar, essa pessoa teve gripe, a mulher teve, a filha teve e ele, caramba, esse cara pode ser uma bomba atômica lá dentro, espalhar o vírus lá dentro. Então você tira a pessoa, segrega em casa, passado, eu acho que 5 a 7 dias, você vai lá e acompanha. Nós temos tem um médico, o doutor Salvador e a doutora Laura, pai e filha, que são da médica de segurança, estão acompanhando, telefona, como é que está, se precisar, vai medica, tem uma medicação
através aí de relacionamento por telefone, o doutor Anderson Lizardo. Ele vai se parametrizar, vai se proteger e vai fazer a coleta. Então ele fez a coleta do pai, da mãe e da filha. Deu negativo. Aí nós esperamos mais um pouco. Aí deu a gripe, ela teve uma influenza. Ela não tinha o Covid. Então ela voltou a trabalhar normal. Tá, nesse caso. Agora nós temos lá, doutor Salvador, como nós conseguimos agora, a empresa tem 110 testes disponíveis hoje. Como algumas pessoas foram afastadas e nós não tínhamos o teste para avaliar, agora o doutor Salvador e a doutora Laura estão relacionando todas as pessoas que tiveram uma possibilidade de ter tido, porque muitas pessoas às vezes têm um leve sintoma, ou uma gripe, mas você não tinha como avaliar, então vai testar. Então tem um teste que você faz assim, se você tira o sangue, se der o IgM, você está infectado. Se der o IgG, você já infectou e o seu organismo criou a resistência. Então tem muita gente que infectou e o sistema do organismo dela, a defesa, a imunidade dela, criou a resistência e está eliminada, não tem que teve. Nesse caso aí, você coloca essas pessoas dentro da estatística do Estado, dentro da estatística de Ponte Nova, você avisa a pessoa... Não, vai dentro do sistema, sim. Eles vão ser monitorados por nós. E vocês comunicam também? Nós temos que comunicar, o médico é obrigado a comunicar. Ah, tá, não pode esconder. Não pode esconder. No caso, a gente está vendo hoje no Brasil, só questão de BNDES, você pegou o dia do BNDES? Eu estava vendo até o postagem sua, você colocou assim, eu votei nesse cara, eu apoiei esse cara, chama-se Aécio Neves, era governo do Estado. A Battlefield pegou o dinheiro do BNDES, a Battlefield pegou o dinheiro do Estado, ou como que foi isso? Quando nós fizemos CD em 2004, logo que a gente acabou de construir, alguém falou, pô, você devia ter pego, não sei o quê. Esse cara é o seguinte, é um cara que tem um escritório e falou assim, pô, vocês podiam ter pego. Aí nós pegamos um valor. Mas André, a burocracia que nós pegamos na época, 4 milhões, é um absurdo que você tinha que fazer. E a burocracia, o custo do dinheiro, a forma que você ia basear em dólar, iene, então assim, é um negócio difícil. A complexidade para pegar dinheiro do BNDES, foi a única vez que nós pegamos e arrependemos, porque é caríssimo. Então nós não pegamos. Com relação a apoiar, por exemplo, eu tinha você tem as suas, eu tenho uma ideologia liberal, que eu acho que quem vai comandar são as empresas trabalhando, porque hoje nós temos um governador exemplar, Minas Gerais, o melhor avaliado. O que ele defende? Ele defende a livre iniciativa. As empresas estatais, infelizmente, foram criadas e mantidas por políticos para colocar o seu afiliado lá. Como é que uma empresa dessa vai competir no mercado? Com pessoas, por exemplo, CEMIG, quando o Zema entrou, a CEMIG tinha mais de 100 petistas, porque o Pimentel, que era o ex-governador, o Pimentel, olha o que ele fez, isso aqui eu repetindo assim, ele tinha dinheiro emprestado, o funcionário público pegava empréstimo, na hora de pagar, ele pegava consignado. Aquele valor que ele abatia da conta para mandar lá, ele pegou e usou isso aqui, ele apropriou de um valor que não era dele. Ele pegou do funcionário uma dívida que ele tinha lá com o banco, terceiro banco lá, e pegou esse valor. E o funcionário ficou devendo? Ficou devendo. Não, o funcionário ficou devendo o banco. Foi inadimplente. Tanto assim, parece que Minas tinha lá, chegou a ter milhões aí de pessoal no Serasa, porque o governo não pagou. O governo arrecadou dele. Quer dizer, é uma coisa assim, é o cúmulo de você chegar, reter um valor do seu funcionário e não pagar. Então a apropriação indébita, isso é crime, isso é cadeia. Eles estiveram lá, por exemplo, você está numa briga judicial aqui, e eles falam que você tem que pagar um imposto, não sei o quê, então você vai lá e deposita. Esse depósito é um depósito consignado, se você perder, o dinheiro está lá. Se você ganhar, você pega. Então ele teve a coragem, aí vem o maligno desse Brasil, não é o político também. Tem muita coisa do judiciário dando sustentação a mau caráter político, porque ele não vai lá e tira, quer dizer, teve alguém do judiciário que falou que ele podia tirar, e esse alguém com certeza levou algum. É um absurdo falar, mas assim,
A corrupção, então o cara pegou um dinheiro que é indevido, ele pegou um dinheiro que estava depositado para pagar alguém que estava brigando, que se ele perdesse, o dinheiro era da empresa ou da pessoa, ele usou desse dinheiro. Então a apropriação absurda. Agora, quem deu guarita para ele fazer isso? O judiciário. Ele não ia chegar simplesmente lá e pegar o dinheiro. Nós temos aqui, assim, até para colocar aí, é o seguinte: eu apoiei a Aécio, trabalhei 2 campanhas para ele, fui coordenador ali na ponte, ali onde é que está aquela farmácia. Eu tinha um birô eleitoral, aluguei. Eu trabalhava toda segunda-feira, eu tinha que ir para Belo Horizonte para reunião com a Andréia Neves. De vez em quando a Aécio ia lá. Eu trabalhava com 45 cidades. Eu fazia coordenador, era tipo um gerente regional, fazendo o quê? Distribuindo material, carro tinha que ir em tais lugares, pintura, faixa, enfim, tudo. Até interessante, assim, uma delas, eu recebi uma ligação, 6 de setembro, que alguém tinha dado uma denúncia que, logo que você chega em Ouro Preto, à esquerda tem um muro branco, parece que é um motel. E os caras pintaram a propaganda de Aécio Neves lá e tal. Os caras me ligaram e falaram: cara, tem que ir urgente. Motel Lume. É, Motel Lume. acho que é Motel Lume. Aí, eu peguei aqui 2 motoristas, voltei no carro, compramos cal aqui no vizinho nosso, brocha, 3 baldes, foram para lá para pintar. Às 5 horas da manhã, de dia 7 de setembro, eu botei meu relógio para despertar, tomei um café, fui para Ouro Preto para tirar retrato, para mandar para o pessoal. Falei: olha, está aqui, o crime já não tem, porque você não pode fazer propaganda em cidades históricas na sua periferia. Você não pode fazer propaganda. E principalmente também em rodovia. Então essa situação, por exemplo, eu tive que locomover, ir lá, fazer a fotografia, mandar para o birô, para o pessoal poder pegar isso aqui e fazer a defesa. Pô, então é o seguinte: aí vem o Aécio governador, substitui para Anastasia, vai ser senador, depois a Aécio, vai presidente, vai ser o cara para acabar com a naturagem do PT e tal. Pô, vem o cara, assim, eu não via o Aécio bater no PT, eu não via. Você fala: pô, tem um estranho, não é possível, o que está acontecendo? O Aécio tem que bater mais. Eu falava às vezes com uma pessoa que tinha uma vinculação com ele, eu falava: fulano, tem que bater mais no Aécio, no PT, tem que bater, não sei o que, sabe? Não adianta bater porque fica não sei o que. Pô, tá bom. Vem a Lava Jato e começa a malhar e pá. Daí a pouco Aécio preso. Daí a pouco Aécio vinculando aí com a parte elétrica lá, como chama? Eletrobras. Aí, pô. Furnas, né? Furnas. O Furnas foi um baque para mim. Eu falei: puta que pariu. Desculpa a expressão, gente. Tô apoiando um bandido. Falei: nossa senhora, caramba. Esse cara tem que ser cadeia. Eu não tenho bandido preferido. Então, assim, eu tenho pavor de Aécio. O cara que eu trabalhei, eu dei sangue e suor para ele. Gastei dinheiro meu. Eu ia a Belo Horizonte para pegar recursos, para vir aqui, para pagar as pessoas, aluguel, fazia todo o processo aqui. No fim, eu estava trabalhando para um vagabundo, um pilantra, um cara desonesto, um cara corrupto. Isso aqui, o que lamenta o Brasil é o seguinte: é a classe política, e tem também o empresário, porque tem o corruptor. Por que corrompe o político? Porque tem uma vantagem. Você hoje, se você visse a essa na sua frente, o que você falaria para ele? Naturalmente você tem contato com ele, né? Não tem, não. Eu acho assim, eu nem conversaria com ele, porque eu não vou chegar, eu acho que seria assim, é indelicado meu de chamar o cara de corrupto, de bandido, falar: pô, usei meu sangue para você. Eu acho que eu simplesmente vou ficar indiferente, não vou fazer nada, não, assim. Eu deveria jogar um ovo choco nele, não tem qualquer, não vou fazer. Você acabou de chamar de corrupto aí. Ele é corrupto. O Aécio, corrupto. Tem que ser preso? Tem que ser preso. Eu acho que é o maior absurdo. Por exemplo, o Lula, ele tomou 30 e tantos anos de cadeia. E esses malignos aí do STF, gente, o maior absurdo foi... Mas quem não prendeu ele foi Marco Aurélio. Não prendeu ele, foi o STF. Não. Então, o Marco Aurélio, que ele era para ser preso, o Marco Aurélio pegou... O Aécio? Não, aí, entenda bem. Eu não vou dizer aquela ou essa pessoa. O STF, ele está contaminado
por gente do tipo de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é um corrupto, tem muita coisa gravada dele com Aécio falando até de não sei o que, sumir com a testemunha que ele botou, é absurdo, gente. Isso aí é um crime que está aí na mídia, todo mundo tem isso gravado. Como é que você vai fazer com um negócio desse? Um cara lá do STF, que deveria ser um poder que iria julgar e incriminar e prender e tomar bens e fazer acontecer. Você é o guardião da boa conduta, boa costume hoje e da Constituição. Virou um pessoal que estão ditando regras, estão fazendo leis em vez de punir. Então ali você tem ali, olha, sinceramente, Gilmar Mendes, você é corrupto. Tem outras pessoas lá também. Nós temos pessoas que não têm uma formação. As pessoas que vieram do PT, nunca advogaram não, nunca passaram num concurso. Você tem um cara igual o Dias Toffoli, é do PT, ele foi colocado ali pelo padrinho Lula, quer dizer, um cara que não tem competência para estar lá, e tem outros que estão lá. Então o que acontece? Quando dá insatisfação de todo o povo, sentindo que o Moro era aquela pessoa que deu um novo alento no Brasil, e veio a candidatura de Bolsonaro, então imediatamente, quando começou as campanhas, que tinha aquele monte de Ciro Gomes, Marina, Boulos, não sei o que, mas quem tinha? Geraldo Alckmin, de imediato, Haddad, do PT, que era Lula, ia ser candidato a Lula, então ele ficou de reserva ali até o último minuto, e tentando ali para tirar ele e botar o Lula, porque o Lula estava preso, então o Geraldo Alckmin já diz assim, o Centrão está comigo, fala, puta que pariu, como é que eu vou votar nesse cara? Ele já vai negociar, ele olha só, o Banco Brasil vai ser tal partido, BNDES vai ser outro, Petrobras vai ser outro. O cara já entrou na campanha negociando o que eu te falei, assim, as empresas, cada um ia cuidar de uma coisa, então a corrupção ia ser pior. Então, o que nós fizemos? Já estava esquematizado. Já estava armado o esquema. Se ganha o Haddad, imagina hoje o Brasil ganha, se Haddad ganha. Nós estávamos ferrados. O Brasil ia virar uma Venezuela, porque não tem competência, o roubo ia continuar e voltar Lula para o poder. Vamos olhar agora Jair Messias Bolsonaro levou facada. Eu estive no Hospital Ars, estive na casa dele, no Rio de Janeiro. Bolsonaro hoje, o que ele está fazendo para o país? Olha, primeira coisa, assim, Bolsonaro foi aquela figura que representou o desejo de todo mundo, eu vou combater a corrupção. Todos os outros, você não percebia esse fenômeno. E então o mito, onde ele ia era mito. Então o cara entrou, primeira coisa, ele montou um ministério sem nenhuma influência de nenhum partido político, nenhum. Ele já tinha, ele falou assim, ele não entende economia. Só entrou Mandetta, hein? Não sei se Mandetta é muito bem. Mas não sei se foi negociado. Aí a questão assim, vamos imaginar. Eu acho que não, o Mandetta era uma pessoa competente. Eu acho que o Mandetta tocou a coisa. Bom, mas vamos lá. Então, ele, antes de ser eleito, ele já estava com o Paulo Guedes, que era o seu, eles falam que o Poço Ipiranga, que tinha soluções, quer dizer, tem, o cara é muito bom. Não tinha outros ainda. E lembrando que Paulo Guedes, o maior economista hoje, pelas revistas internacionais, para o mundo inteiro, o Guedes, o maior economista hoje do mundo. Então, assim, a maior decepção que o povo todo tinha no Brasil com relação à corrupção, enxergaram no Bolsonaro aquela figura que ia combater a corrupção. É tanto que é o seguinte, nós estamos aí há 1 ano, 12 meses, mas nós estamos entrando no 16º, acabamos no 16º, vão entrar no 17º mês. Você fala assim, pô, teve corrupção? Denúncia do governo? Lamentavelmente, os filhos de Bolsonaro atrapalharam ele. Ele deveria ter uma conduta mais rigorosa com os filhos. Tem uma margem, eu não sei, aí é a questão da justiça. Agora, o Bolsonaro é sério. Agora, ele é combatido pela imprensa, porque ele tirou a boca da Globo, E, gente, o que existia do PT era sustentava a Globo para falar bem do PT. Então, assim, os deputados, então o mensalão era para segurar tudo que precisava, tinha um mensalão, o cara ganhava um tanto, o mensalão era muito maior, não precisava ter salário de deputado, não.
depois veio o Petrolão. Então, assim, uma coisa atrás da outra. Eu falei, gente, se nós tivéssemos o Haddad ganho, nós estávamos ferrados. Então, voltando para o Bolsonaro, é uma pessoa muito, assim, de princípios excelentes, mas de uma fala, ele é errado para falar, ele exagera, ele agride, ele não tem necessidade de agredir. Mas ele faz churrasco, né? Mas faz, faz. Então, é um cara que, entenda bem, ele vive, ele assim, vamos falar assim, o Bolsonaro está preparado para ser presidente? Ele não tem a estatura de um estadista para falar bem, mas falar bem sem ética, ladrão, corrupto, igual o Fernando Henrique. Fernando Henrique é um socialista que tem seu apartamento em Paris. Então, nós temos que ver o seguinte, Bolsonaro, ele não fala bem, mas ele tem uma ação e não tem nenhum ato de corrupção em 17 meses de governo federal. Ok, essa foi a entrevista com o meu amigo Carlos Bartolomeu, uma pessoa excelente, um empresário de Ponte Nova, que começou lá pequeno com os seus pais, seus irmãos, e fizeram uma empresa, o qual hoje tem mais de 3.500 funcionários, espalha para o Brasil a questão da honestidade o tempo todo, é um politizado, é um economista, é um inteligente da família. Então quero dizer muito obrigado ao Carlos Bartolomeu, muito obrigado pela essa família Bartolomeu que existe, no contexto hoje municipal, contexto estadual e no contexto nacional. Pessoal, gostaria de deixar aqui uma mensagem, o seguinte, empresários brasileiros não vão perder esperança no Brasil, não saia da política. Nós precisamos de ser mais politizado para a gente escolher as pessoas, porque o que faz a movimentação de todo o imposto e o que vai para a população, que é importante, passa na mão do político. Então nós temos que muito entrar na vida pública ou ajudar as pessoas que estão entrando para se darem bem com relação a atender o povo, porque lamentavelmente hoje o político de carreira, ele é um deputado para servir a si e os seus afiliados, para sustentação e continuidade. Então são corruptos que têm o seu grupo de sustentação, que leva alguma vantagem e ele coloca em contrapartida essas pessoas nesses cargos públicos dessas empresas. Nós precisamos de privatizar, nós precisamos de fazer uma reforma política para diminuir o poder desse pessoal, diminuir a quantidade. Sem essas reformas administrativas, não tem onde você no mundo chegar um incompetente que trabalha no governo federal, que ele entrou ali, acabou. Governo municipal, governo estadual, não tem que ter você ter garantia de emprego, como é que é o... Cabide de emprego. É o cabide de emprego e você passou no concurso, acabou, você não é mandado mais embora. Isso tem que acabar, tem que ter uma reforma, porque como que o gestor público vai chegar lá e falar assim, eu não vou fazer isso, porque não pode ser mandado embora, é vitalício o emprego, então ele se mata. Então, lamentavelmente, nós precisamos mudar isso e acreditar que é necessária a participação nossa, porque se nós não participar, os ruins vão ficar e os bons vão ficar omissos, e a omissão é crime, a omissão é lamentável. Ok, então tá bom, essa foi a entrevista com o Carlos Bartolomeu. Esperamos que o Brasil inteiro possa compreender a situação que estão passando, principalmente dentro da nossa cidade e principalmente dentro do nosso estado, que o Brasil possa permanecer firme e forte, que possamos acabar e sobreviver diante dessa pandemia que é o novo coronavírus de Covid-19.